É exatamente quando você se sente fraca que Ele te faz forte. É exatamente na tua limitação que o poder de Deus, Ele é aperfeiçoado. A gente precisa aprender a confiar, inclusive quando Deus está em silêncio. Aprender a andar, a nos mover, inclusive quando Deus está em silêncio. Porque o que acontece, o que o silêncio promove? Ele promove uma angústia, ele promove uma ansiedade, ele promove um desespero de querer que Deus fale, de que Deus responda. Mas Deus, Ele está querendo nos ensinar algo em meio ao silêncio. Ele fica em silêncio comigo, Ele fica em silêncio com você. E você vai ver hoje aqui, através dessa palavra, como Deus muitas vezes ficou em silêncio, inclusive com o pai da fé, Abraão. Com grandes homens da Bíblia, Deus ficou em silêncio. Porque o silêncio é necessário para nos esticar, para nos levar além, para mostrar que nós podemos ir mais, nós podemos mergulhar mais, nós podemos dar mais o nosso melhor a Deus. E exatamente, às vezes, o processo dessa espera para que Deus fale, vai fazer com que a gente fique angustiado. Mas hoje nós vamos sair daqui fortalecidos, sabendo que, mesmo que num período de espera, Deus está nos tratando. Deus não se esqueceu de nós. Amém? E eu quero ler com você no Salmo 83, o versículo 1, que foi escrito por Asaf. É um cântico escrito por Asaf. E aí a gente se pergunta, por que Deus se cala no momento que eu mais preciso? E no Salmo 83, versículo 1, ele diz: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Ó Deus, não te emudeças, não se cala, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Ele faz um clamor. E esse cântico escrito por Asaf, que era um maestro do cântico, um maestro dos músicos, nos dias de Josafá, foi escrito quando os reis dos amorreus, como revela em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá recebeu a informação de que 5 nações lhe cercaram, e então ele foi orar. E ele disse: Deus, eu estou com medo. Ele não escondeu de Deus a sua fragilidade, ele não escondeu de Deus o seu medo, ele não escondeu de Deus a sua insegurança, ele não escondeu de Deus a sua angústia. Inclusive, uma das últimas postagens, sem ser a que eu postei hoje, anterior, eu recebi muito retorno. E eu vou dizer pra vocês, quando eu terminei de escrever, eu comecei a chorar. Porque às vezes as pessoas olham pra nós e acham: nossa, a Jennifer é tão forte. Nossa, ela é tão corajosa. Nossa, ela tem uma força. Mas não sabe o quanto muitas vezes nos sentimos tão pequenos e dizemos: Deus, usa outro. Outro tem mais tempo. Outro tem mais capacidade. Outro tem mais habilidade. E às vezes nos sentimos sim inseguras diante do chamado de Deus. Porque sempre o chamado é maior do que a nossa capacidade. Mas é justamente quando nós apresentamos para Deus a nossa vulnerabilidade. É exatamente quando apresentamos para Deus a nossa dor. É exatamente quando mostramos para Deus: Deus, eu não sou merecedora, eu sou a menor da minha casa, eu nem sei falar. Ou como Isaías disse: ai de mim, porque eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. É exatamente quando revelamos para Deus as nossas angústias e os nossos temores. É exatamente aí que Ele fala: é assim, eu quero os pequenos. Como diz lá em Mateus capítulo 11, eu ocultei essas coisas aos sábios e entendidos e os revelei aos pequeninos. É exatamente quando você se sente fraca que Ele te faz forte. É exatamente na tua limitação que o poder de Deus, Ele é aperfeiçoado. E às vezes a gente precisa apenas ter a coragem de olhar para Deus e dizer: Deus, eu tô com medo. Deus, eu estou angustiada. Deus, eu não sou forte o suficiente.
Deus, eu estou recebendo afrontas. Imagina Josafá, 5 nações lhe cercando, querendo lhe devorar, querendo acabar com o povo. Ele recebendo afrontas sobre afrontas e ele angustiado. E ele foi para Deus e disse: Deus, eu estou com medo. Ele admite que a sua fé estava oscilando. Ele admite que a sua fé não estava fortalecida. E às vezes o que a gente precisa é fazer exatamente isso, dizer: Deus, acrescenta na minha fé, porque eu não estou crendo. Acrescenta na minha fé, porque eu estou enfraquecida. E Deus levanta o profeta e diz: não tema, Josafá, porque essa peleja é minha. Mas isso parece que foi instantâneo. Ele orou e Deus respondeu, mas não foi. Parece que ele orou meio-dia, meia-noite, Deus trouxe a resposta, mas não foi. Foram afrontas, foram cartas, os desafios foram vindo, seu corpo foi estremecendo, seu medo foi alcançando espaço em seu coração e Deus não respondia. E Josafá começou a cantar: até quando você ficará em silêncio? Até quando o Senhor não se moverá a meu favor? Até quando o Senhor não falará comigo a respeito da angústia que está no meu coração? Até quando o Senhor vai ficar aí emudecido, em silêncio, e a minha alma aqui angustiada? E é incrível que na hora que a gente mais precisa de Deus, a gente tem a sensação de que Deus para de falar conosco. E no Salmo 10, o salmista também se angustia pelo mesmo motivo, e ele diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Por que te escondes? Porque o Senhor aparece, porque o Senhor fala. Eu estou aqui com a minha alma gritando, eu estou aqui angustiada, eu estou precisando de uma resposta, meu marido está saindo de casa, meus filhos estão sofrendo. Deus, parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não se move. E existem 3 razões quando Deus se cala. 3 razões. E eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus quer nos ensinar alguma coisa quando Ele se cala. Elias, quando ele foge de Jezabel, ele vai se esconder numa caverna. E ele desespera e fala até que quer a morte. Imagina a angústia dele. Imagina a angústia que estava no seu coração. A Bíblia diz que nessa caverna veio um vento forte. E Elias se atentou, olhou e falou: nossa, Deus está no vento. Mas Deus não estava. E depois ele disse, a Bíblia diz que veio um terremoto rachando tudo, rachando os penhascos, quebrando tudo. E ele disse: uau, Deus vem no terremoto, Deus está aí no terremoto, é agora que Ele vai falar comigo. Deus não estava no terremoto. De repente vem a saraiva, vem o fogo e veja, Elias já estava acostumado com fogo, ele já tinha visto fogo descer do céu e ele falou: agora Deus está aí, porque eu já sei que Deus, ele manda fogo do céu. Eu tenho certeza que Deus está no fogo. E Deus não estava lá, Deus não estava no fogo. E veio uma brisa suave e mansa. Mas dessa vez Elias já não se importou. Ele não saiu. E ele ouviu uma voz. E nessa voz, ele ouviu Deus. Ele não veio no vento. Ele não veio no terremoto. Deus não veio no fogo. Deus não veio do jeito que ele queria e esperava que Deus viesse. Porque muitas vezes a gente pega Deus e fala assim: Deus, usa um profeta. Usa alguém na rua pra mim. Eu vou pra igreja tal, fala comigo. Eu vou pro profeta, pra igreja que o Senhor usa o profeta lá, o fulaninho, fala comigo. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha e acredita que Deus ele tem que se mover dentro daquele padrão que eu quero, que eu acredito. Quando na verdade... Gente, começou a chover aqui bastante. Quando na verdade, Deus, Ele não está limitado a uma caixa. Ele quer te surpreender na jornada. Ele quer fazer da maneira dele. Ele quer se manifestar da maneira dele.
Então Deus não estava no terremoto, no fogo. Deus estava no silêncio. O nosso coração quer que muitas vezes Deus se manifeste no turbilhão, usando um profeta, dizendo: eu sou contigo. A gente quer que Deus fale conosco quando as ondas estão altas demais. E precisamos entender a diferença. No momento do silêncio, nós precisamos aprender a diferença do poder e da presença. Nós vivemos em um tempo que nós queremos muito poder. Nós vivemos em um tempo em que nós queremos o sensação, o arrepio, o rodopiar, o levantar das mãos, o glória a Deus alto, o falar em línguas. A gente quer o poder. A gente vive no tempo do poder. Mas a gente tem usufruído muito pouco da presença. E existe uma diferença entre o poder e a presença. O terremoto, o vento, o fogo é o poder. Mas o que a minha alma e a tua alma precisa é da presença. Aleluia. O que a minha alma e a tua alma precisa é da presença. Como Moisés disse, quando o povo começou a levantar um bezerro de ouro e Deus falou: olha, eu vou enviar o meu anjo contigo. O anjo significa o poder, o cuidado, a provisão. Eu vou te dar a terra prometida. Ou seja, era como se Deus olhasse para mim e para você e dissesse: tudo que você quer eu vou te dar. Eu vou te dar um anjo, você vai chegar em segurança, você vai para a terra prometida. É como se Deus chegasse para você e dissesse: olha, eu vou te dar o casamento dos seus sonhos, eu vou mudar seu marido, eu vou transformar sua história, olha, eu vou te dar uma casa dos sonhos, um apartamento dos sonhos, um carro dos sonhos, e a gente dizer: uau, Deus, thank you, obrigada, tô indo. E eu tenho certeza que muitos fariam isso. Mas Moisés, ele não abriu mão da presença. Ele não trocou a presença pelo poder. E tem muita gente trocando a presença por aquilo que Deus pode dar. Eu quero o que o Senhor pode me dar. Pouco me importa se a tua presença vai comigo. E Moisés disse uma das coisas mais lindas, uma das frases mais célebres, mais fortes, mais impactantes: não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Não me faça eu me mover se a tua presença não for comigo. Porque não adianta eu chegar na terra prometida. Não adianta eu chegar na terra que mana leite e mel. Não adianta eu ter o anjo. Não adianta eu ter a nuvem que me aquece à noite. Não adianta eu ter o maná todos os dias. Mas se a tua presença não for comigo. Mas muitas vezes a presença não está no vento. Não está no terremoto. Não está no fogo. Está na brisa mansa e suave. É aquele negócio tão imperceptível, tão simples, que a gente fala: não, Deus não está aí. Sim, a presença de Deus muitas vezes está real. É muito mais real numa brisa do que no fogo, do que no terremoto.